Esse é o episódio 3 de uma série sobre a formação da teoria literária. E no primeiro e breve apêndice dessa série, eu vou falar sobre a tese do Gérard Genette sobre o embate de ideias que operou nos bastidores do século IV grego. Para ele, a tradição das poéticas que definiram a literatura ocidental seguiu os caminhos de Aristóteles e não de Platão. E houve alguns motivos pontuais para tal, e um deles ilumina duas concepções de linguagem muito distintas de um pensador para o outro. Os conceitos que utilizaremos serão conceitos do grego antigo, como lexis, mimesis, diegeses, catharsis, genos, e isso não para fins de pedantismo, porque a gente quer se aparecer. Isso vai ser necessário primeiro porque o próprio Genette utiliza esses termos e ele alerta: nós não temos vocabulário em línguas modernas para expressar a mesma coisa que os gregos daquele século expressavam. Eles transitavam por um universo conceitual muito diferente do nosso, e isso gera certas necessidades metodológicas, de usar os termos originais. Um escritor britânico certa vez escreveu uma frase exemplar sobre o abismo existente entre épocas distintas, e eu começo o que eu tenho a dizer com essa frase. O passado é uma terra estrangeira. Lá as pessoas fazem as coisas de forma diversa. E a gente volta à Grécia Ática com isso. Já Genette parte justamente dessa necessidade de estranhamento, mesmo para pensarmos categorias muito básicas do nosso ofício. Conceitos como narrativa, autoria, poesia e prosa, tudo isso era compreendido de forma diversa lá atrás. Eu cito um trecho da página de abertura de um artigo chamado Frontières du Récit, de 1969. Definir formalmente narrativa é aceitar a ideia ou o sentimento de que as origens da narrativa são evidentes, que não há nada mais natural do que contar uma história ou combinar um conjunto de ações em um mito, um conto, uma epopeia, um romance. Fecho a citação. E é claro, não será isso que ele fará no artigo, Ele vai duvidar dessa evidência, seguindo uma tendência daquele final de anos 60, época que questionou impiedosamente a naturalização de qualquer forma cultural. Então, cultura é algo avesso à natureza. Suas raízes devem ser vasculhadas se a gente quiser tentar entendê-la, não retiradas de uma forma fixa que a gente imagina que existe. E quando o assunto é narrativa de histórias aqui povoadas por personagens singularizadas, cenários, um encadeamento de ações com uma coerência mínima que leva até um clímax, que leva até um desfecho, esse tipo de narrativa não foi o começo da tradição de escrita na antiguidade grega, por exemplo. Várias tradições de escrita iniciaram antes com diálogos. Foi o caso majoritário da filosofia pré-socrática, em textos que quase todos se perderam com o tempo, mas que a gente sabe que existiram e que foram escritos em formato de diálogo. Só bem depois vieram os tratados propriamente ditos sobre a natureza, ao estilo dos de Aristóteles, que deram a cara à filosofia sistemática do Ocidente mesmo. A ideia subjacente à cultura grega era de que, em diálogo, as ideias fluem melhor do que eu, na solidão anuladora da minha própria mente, consigo conceber no momento que eu estou escrevendo um tratado. A mente humana funciona a dois, de forma potencializada. Quando desenvolvem-se formas narrativas, elas vêm em versos rigorosamente metrificados contra todas as expectativas. Eu remeto a textos clássicos como o de Homero, de Hesíodo aqui. Pra gente é o contrário. Coisas rimadas são encaradas como poemas líricos, fazem parte de outro fenômeno que não o da narrativa. Então, o primeiro texto artístico em prosa mesmo, mais parecido com o formato de romance que a gente tem, nesse mundo grego, se chama A Etiópica. Ele foi escrito por Heliodoro de Emesa, ele data já 270 antes da Era Comum, comparado a épicas que datam a 800 antes da Era Comum. E ele nem foi tão levado a sério pelo mundo antigo, nem produziu uma leva de imitações como as epopeias de Homero e Hesíodo. E como a gente explica isso? Primeiro, a gente não explica, a gente aceita isso como um dado histórico. É assim que convenções de escrita se formam.
por força de tentativa e teste, e suas origens, seus motivos devem ser vasculhados. Elas não derivam de dados da natureza humana ou qualquer coisa que o valha. E naquela Atenas do século IV, de Platão e Aristóteles, houve uma discordância fundamental até mesmo a respeito do que, nas artes, seriam artes miméticas. E eis o ponto de interesse para o Genet. Eu cito ele. Para Aristóteles, narrativa, ou diegeses, é um dos dois modos de imitação poética, mimesis, o outro sendo a representação direta dos eventos por atores falando e declamando perante seu público. Aqui a distinção clássica entre poesia narrativa e poesia dramática é estabelecida. Eu fecho a citação. Já no terceiro livro da República de Platão, como vimos no último episódio, encontramos duas diferenças fundamentais de como narrativa e imitação podem ser compreendidas. Eu cito: Sócrates negou à narrativa a qualidade da imitação e levou em conta os aspectos da representação direta, diálogos, em que poemas não dramáticos como os de Homero podem ser inclusos. Assim, de suas origens clássicas, parece existir duas tradições contraditórias em que a narrativa se oporia à imitação como sua antítese ou a constituiria como um de seus modos. Eu fecho a citação. Duas tradições, uma platônica, outra aristotélica, e elas nem concordam sobre o que são artes miméticas. Foi desse caos inicial que forma-se a teoria literária. E vamos isolar um lado dessa forma embrionária, o lado de Platão. O seu ponto de partida é o domínio da lexis, é o termo grego que ele usa, algo que pode ser traduzido como modo de falar, oposto ao logos, que é aquilo que é racional, que é de fato dito, que seria tipo um sentido profundo das coisas ditas. Então esse domínio da lexis, dos modos de fala, pode servir a usos muito diferentes. A gente pode remeter aqui à eterna batalha de Platão contra os sofistas, com o mau uso da linguagem que leva ao convencimento e à falsa impressão da verdade. E o Platão, e por extensão seu mentor e personagem Sócrates, se viam como antissofistas, com homens que viviam em prol de uma busca por legitimidade filosófica, pelos bons argumentos, pela verdade profunda das coisas. Então, nesse sentido, todos os usos da linguagem que pudesse levar à enganação, ao ludibrio, lhes era condenável. E o tipo de uso que artistas da palavra, os tragediógrafos e poetas e os cambal faziam, parecia os levar a esse caminho de enganação. É isso que diz a República. Então a cultura grega devia ser purgada desse tipo de cultura do artifício. Parece que daí vem a estranha peculiaridade platônica de não entender que existe sim uma dimensão artística em cada um dos seus diálogos. A gente falou bastante sobre isso no último episódio. Então a gente, na contemporaneidade, chama todo o texto munido de artifícios literários e ficcionais de uma coisa só: literatura, ficção literária. Só que Platão parecia contar mais com os objetivos declarados de um texto do que com a sua forma. Então assim, o texto da República, que é repleto de personagens, começa num cenário específico, que é o Pireu, no meio de um evento específico, que é o Festival a Deusa Bendes. Para ele é um texto rigoroso de filosofia. É assim que muitos dos nossos colegas da filosofia interpretam. E ele é um texto onde você extrai grandes ideias sobre ética e política, mas ignora o contorno profundamente artístico que nós, dos estudos literários, somos proibidos de deixar passar em branco. Pra gente isso também é literatura. E o Genet continua. Platão introduz a discussão sobre a lexis, ou os modos de dizer, e deriva dela duas categorias. A primeira é mimesis, que seria a imitação da realidade propriamente dita, contra a qual, obviamente, Platão se oporá, e a diegesis, que seria a simples narrativa. E nessa simples narrativa, ele diz, o poeta compartilha sua mensagem, eu cito, falando em seu próprio nome, sem tentar nos fazer acreditar que outra pessoa está falando. Esse é um trecho da República, o trecho 393a. E esse seria Homero. O velho Homero constitui um exemplo de artista narrativo honesto no seu empreendimento.
Ele nem encena outras vozes, nem lhes dota de credibilidade falsa à primeira vista. Só que então, quando em dado trecho do livro 1 da Ilíada, o narrador homérico descreve uma cena com a personagem chamada Crises, ele mescla duas formas de narrativa logo de início. Inicia um hibridismo retórico nas artes gregas. Eu cito aqui a partir da Ilíada. Então, esse Crises tinha vindo até as naus velozes dos aqueus, os gregos, para resgatar sua filha, trazendo incontáveis riquezas. Segurando nas mãos as fitas de Apolo que acerta ao longe e um cetro dourado, suplicou a todos os aqueus, mas em especial a 2 átridas condutores de homens. Abro aspas duplas. Ó átridas e vós, demais aqueus de bela Aquimênides, que vos concedam os deuses que Olimpo detém saquear a cidade de Príamo e regressar bem a vossas casas. Mas libertai a minha filha amada e recebei o resgate por respeito para com o filho de Zeus, Apolo que acerta ao longe. E fecha as aspas duplas. Então Sócrates aqui para o seu diálogo e diz para o seu interlocutor: Homero poderia muito bem ter narrado essa fala de Crises, essas aspas duplas que a gente abriu. Ele não tinha necessidade nenhuma de transformar isso em um discurso direto. E aqui, lógico, essa categoria nem existia na retórica da época, né? Desenvolvimento de pontuação na língua grega viria só na era alexandrina. Mas aqui cria-se uma ramificação entre um modo puramente narrativo, que segundo Genet vai ser representado pelo ditirambo arcaico, e outro narrativo mesclado à imitação de diálogos, que seriam as epopeias de Homero, e a aberração contemporânea na visão de Platão, que seria o modo puramente imitativo do teatro ático, das tragédias, das comédias, que Platão via ser encenadas contemporaneamente em Atenas e não enxergava mais qualquer rigor do logos. Para ele aquilo era uma aberração, era uma enganação. Então tratava-se de um registro em que não há mais qualquer voz autorial coordenadora da mensagem ou do logos a qual toda a comunicação humana deveria servir. Com isso a gente fecha a interpretação platônica e vai para a segunda interpretação de Aristóteles, que é totalmente diferente. Para ele, diz o Genet, toda poesia é imitação. Diegeses é só um modo indireto de imitação, seria a narrativa de terceira pessoas que a gente vê em epopeias, em contos de fadas modernos e na maioria dos romances, por exemplo. E, por outro lado, o modo direto de imitação, que seria o teatro, narrativas em primeira pessoa, munidas de uma série de técnicas de criação de verossimilhança. Então, não só os atores e atrizes num palco imitam a voz autorial das personagens, mas eles incorporam essas personagens. Eles criam a ilusão dramática e inauguram um jogo de acredito, não acredito com o seu público. E esse jogo é capaz de gerar uma série de emoções e afecções humanas inovadoras na visão de Aristóteles. Aqui a gente tem a teoria da catarse, todo aquele papo. Essa é a grandeza do teatro grego ático. Ele conclui na contramão de Platão. Então não há nada de híbrido, de misto aqui. O Homero é um poeta superior porque ele obedece à natureza de seu gênus, do seu gênero epopeia, e interfere o mínimo possível na narração dos episódios da Guerra de Troia. Só quando não vai fazer diferença a imitação de diálogos. Mas todo o papo das regras que ele segue é só uma questão das regras que se grudam, digamos, a cada tradição com o tempo. Tradições seriam como organismos para Aristóteles. Elas possuem seu próprio funcionamento e sua própria legalidade. Eu cito uma filósofa israelita aqui, a Adi Efar, a respeito da ligação dessa concepção de legalidade dos gêneros literários com a sistemática geral aristotélica. Ela vai dizer o seguinte: toda classificação genérica situa uma obra dentro de um encadeamento diacrônico pré-existente de tipos correspondentes em primeira instância à temática de dada obra. E é curioso que a pessoa que registrou as aulas de Aristóteles sobre a poética, a gente sabe que esse texto não é dele, né? É um aluno dele que escreveu, essa pessoa não tenha utilizado o termo gênus, que ele usava para praticamente toda a sua física e toda a sua metafísica
ao tratar de categorias similares. Então, uma forma é sempre o seu gênero mais uma diferença específica. Vamos gravar essa equação. Gênero mais diferença específica. E a gente pode pensar isso no universo humano. Então você, quando você nasce, como pessoa, você vai se constituindo como seu gênero. Você é um ser da espécie humana com características compartilhadas, mais características menores como gônadas próprias do seu sexo de nascimento e traços fenotípicos próprios da sua etnia, por exemplo. Isso a princípio é dado para você, mas além disso, dessa forma originária, desse genus originário, você tem a sua individualidade. Isso é seu, é intransferível e também te constitui. Uma definição categórica desse ponto de partida metodológico está na Metafísica, no livro Delta, nos trechos 1024b, versos 5 a 10, dá uma olhadinha lá, mas Aristóteles usou essa explicação e essa concepção de genus para explicar praticamente tudo em outras obras como categorias. Então a gente avança e a gente vê isso nas duas analíticas, daí a gente vê nos tópicos também, nos escritos biológicos, na retórica, só que chega na poética e as coisas ficam vagas. Ele não usa esse termo, embora a tradição posterior tenha interpretado todas as considerações de Aristóteles sobre tragédia, comédia e epopeia como gêneros. A ideia é que cada cultura, através de tentativa e erro, cria suas próprias tradições. E cada tradição funciona como um genus, como um gênero. Eu cito, uma série genérica exibe repetições, articulações e variações desse genus. Fecha citação. Então pense no romance moderno realista e suas variantes. A capacidade do genus sofrer uma mutação é possível, ela está lá, e ela reside na própria parcela de individualidade que cada obra traz em si, e na recepção dessa obra. Então, como as formas orgânicas sofrem mutação, também as formas culturais sofrem mutação. O Aristóteles estaria articulando algo que pode parecer muito básico para nós do século XXI, mas que são regras elementares da noção de gênero literário que foram repetidas ad nauseam lá para frente. A gente encontra justamente essa noção em texto teórico de Edgar Allan Poe, de Charles Baudelaire, em vários dos vanguardistas, inclusive. Então, gêneros devem ser lidos em sua legalidade, que é a legalidade do genus observada através do tempo, de forma que criar hierarquias artificiais e dizer epopeia é boa, tragédia é ruim, é um exercício infantil, porque essas coisas são coisas que existem por força do tempo, da tradição e do esforço coletivo da humanidade. Não cabe a você julgar se ela é boa ou ruim a princípio. E uma última citação de Adia fala: os gêneros são instrumentos epistemológicos que permitem dizer algo sobre outro algo, uma operação que consiste em um dos impulsos mais básicos das inquirições humanas. Eu volto ao gênero. Aristóteles estabelece a primeira concepção genérica da poesia, mas não sem reconhecer a atualidade e os usos da tragédia para o seu próprio contexto histórico. Não nos esqueçamos que ele traça toda a sua teoria para louvar a tragédia de Sófocles, por exemplo. Como a gente viu, a epopeia de Homero era algo bem do passado remoto já para o século de Aristóteles, e tragédias eram as últimas novidades que traziam discussões sobre eventos frescos na memória do povo ou discussões concernentes à vida pública da polis. E é para esse lado que Aristóteles também está olhando. E o fato de ser tudo imitação não desqualifica a arte. Linguagem poética não tenta imitar a realidade, mas ela cria representações dessa realidade. Era uma realidade substituta, maleável, experimental. Isso parece uma afirmação confusa, mas é mais simples do que parece. A ideia é de que Platão estava errado na sua metodologia, e ele foi visto de fato como pouco convincente por artistas e teóricos posteriores, porque ele pressupôs que a linguagem é capaz de imitar a realidade. E falar que lexis, em alguns casos, pode servir à imitação direta dos atos dos homens é uma tautologia, não faz sentido nenhum isso. Genet dirá que essa concepção de lexis é uma miragem que some conforme nos aproximamos dela.
Nem que um artista se esforçar em ser radicalmente fiel à realidade ou o jeito como as pessoas agem, ele conseguiria imitar a realidade. Isso implicaria no fato de que todo mundo lendo um livro ou vendo uma peça teria a mesma impressão sobre a coisa. Aqui se trata de uma epistemologia muito simplória. Em contrapartida, o que ocorre é o seguinte: o resultado de uma obra ficcional são palavras sobre o papel. Palavras não equivalentes a eventos não verbais, e por isso elas estão fadadas a ser filtradas pelo crivo, pela maturidade, pela visão de mundo dos seus leitores futuros. E esse é o poder da poesia em partes. Como vimos no episódio sobre Aristóteles, a linguagem poética serve a uma comunicação amplificada de enredos. E tendo isso em vista, o Genet resume: mímesis igual diegesis. Uma coisa não pode ser posta à parte da outra. A única forma de imitar algo é narrando esse algo, escolhendo termos, tecendo universos ficcionais, organizando as palavras de certa forma, de forma que você se pauta em estratégias de construção artística. Não busque o real na sua ficção, porque o real está fora dela. Uma coisa, porém, é certa. Conforme a gente observa o desenvolvimento da literatura e chega no século XIX, por exemplo, que é uma época de ouro do romance, a gente nota que essas duas formas de representação, de diegeses e mímesis, encabeçadas pelo artifício retórico da terceira e da primeira pessoas, elas são constitutivas da nossa tradição de escrita. Elas influenciaram a forma que autores e autoras pensam o labor literário. A tradição do romance amplifica ainda, vindo com uma nova forma de representação, segundo Genet, que é a representação de objetos e cenários, não mais das ações dos homens ou das falas dos homens. Isso é algo que a gente chama na tradição do romance de descrição. Eu cito: ela diz respeito a uma distinção relativamente recente e não parece ter tido uma existência muito ativa antes do século XIX, quando a introdução de passagens longas descritivas em um gênero narrativo como romance pôs em evidência os recursos e demandas desse processo. Fecha a citação. Então pense você lendo Charlotte Brontë, pense você lendo Mary Shelley, pense você lendo Balzac ou Adalbert Stifter, ou Proust, pois. São passagens de páginas e páginas e páginas de objetos, de cenários e de descrições. Isso foi uma virada importantíssima para a tradição de escrita que diferencia os romances de tudo o que veio antes deles. Então, Genet e teóricos do romance conseguem deduzir elas a partir das ordens de análises tiradas lá de trás, de uma análise pouco rebuscada e esboçada de Platão até uma mais sistemática de Aristóteles. E é também assim que a nossa área de estudo se forma. A gente sempre ganha em metodologia ao voltar aos modos como nossos antepassados liam e compreendiam poesia, como compreendiam ficção. O Genet, por exemplo, a partir dessa análise extremamente complicada da lexis platônica, pode constatar que, com o romance, a descrição de cenários e coisas acaba superando, pela primeira vez, a narrativa de eventos. Então pegue um livro de Balzac a Kafka, de Émile Zola até Virginia Woolf, e você vai constatar: há mais páginas dedicadas à descrição do que coisas acontecendo. E é esse o caráter da tradição do romance ocidental. A descrição assumiu o papel da função diegética dentro do sistema geral das narrativas. Balzac, sobretudo, foi um grande contribuidor por ter inventado uma técnica de descrever objetos ou quarto onde dada personagem habita, de forma a justificar a psicologia dessa personagem. Ele está falando de objetos, mas também está explicando uma pessoa. O Goethe já fez isso de certa forma em Wilhelm Meister, mas Balzac parece ser a pessoa que aperfeiçoa isso, vamos dizer. Então isso, mais uma vez, é uma inovação absurda da narratologia do século XIX e coisas que você não observa sem estudar a teoria literária. O senso comum não revela esses dados para nós. A gente lê textos antigos e mal diferencia o que uma narrativa nos revela em diferentes períodos da história cultural, de forma que às vezes ler Homero e ler Balzac parece a mesma coisa para uma pessoa não treinada. Então, aprender teoria literária é também
um ensejo para lermos melhor, para apreciarmos literatura de forma mais aprazível e intelectualmente mais rigorosa. Era para ser um episódio pequeno e simples, mas saiu algo enorme e complicado, só que eu espero ter soado minimamente racional. A gente ainda tem que falar sobre o conceito de sublime em Longinos e Demócrito, para então viajarmos no tempo para uma época que o mundo grego clássico já havia sido demolido. A glória de Atenas e de Esparta havia sido suplantada pelo Império Persa e Macedônico, e na região atual do Egito, os pergaminhos empoeirados em grego ático foram resgatados para a criação de uma nova cultura universal. A era helenística será nosso tema, trazendo um estado de exceção na história cultural do mundo que voltaria a acontecer mais tarde no Império Romano de Augusto e na China da dinastia Tang. Uma cultura reconhece a superioridade de outra cultura do passado e a assume como referencial axiológico. É com isso que surge a ideia dos neoclassicismos ou a lógica do texto clássico, assim como instituições paralelas que definem o que a gente entende por cultura. Só a partir dali que a gente começa a falar de cânone literário, que a gente começa a ter grandes bibliotecas e acervos bibliotecários bem organizados, além de museus. E só a partir dali se pensa rigorosamente a respeito de tradução literária. Und erkenne das Nichtandere der Mühe